Exercício 21. A altitude h de uma partícula varia com o tempo segundo h de t igual a h0 mais v0t menos 1 meio de gt ao quadrado, em que h0, v0 e g são constantes. Item A. Quais são os significados físicos das constantes h0, v0 e g? Bem, h0 é fácil, né? É o h de zero, ou seja, o h para t igual a zero. Para t igual a zero, esse termo fica zero, esse aqui também. Então, h de zero é h0. E daí, essa notação, né? Para essa constante. Calculando v de t, como agora dh dt, né? A derivada da posição h. A altitude é uma posição também, certo? Derivada de h em relação a t, obtemos. Aqui a derivada é nula desse termo, né? Derivada de v0t é v0. Derivada de menos 1 meio de gt2 é menos gt. Daí, v de zero é v0, né? Para t igual a zero, esse termo fica igual a zero. Então, v0 é v de zero, certo? Ou seja, a velocidade para t igual a zero. E vamos para a aceleração. A de t é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Derivando aqui v de t, v0 menos gt, obtemos derivada de v0, 0, né, que é uma constante, derivada de menos gt, menos g. Certo? Então, olha, qual é o significado físico de g? Tem uma sutileza aqui, vejam. H é a altitude da partícula, certo? A altitude a gente mede de baixo para cima, né? Então aqui está o solo. Você tem aqui, que é o eixo H. Você tem aqui 0 e aqui H. A partícula está aqui num certo instante t, tá? Bem, esse G necessariamente tem que ser positivo, tá? Uma forma bem rápida da gente chegar a essa conclusão é tomando o caso particular, não precisa, mas fica mais fácil de enxergar. Tomar o caso particular em que V0 é zero, ou seja, a partícula é abandonada aqui a partir do repouso. E se esse G fosse negativo, com esse menos 1 aqui, o que é que aconteceria? Essa altitude aumentaria com o tempo, ou seja, a partícula em vez de cair, ela subiria pela ação da gravidade, o que não faz sentido, certo? Então, o G, podemos concluir aqui que G é positivo. Então, como G é maior que zero, temos que módulo de A de t é igual a módulo de menos G, que é G. Então, qual é a conclusão? Daí, G é o módulo da aceleração constante, tá? Essa aceleração é constante, claro. Senão G não seria uma constante. É o módulo da aceleração constante da partícula. Certo? Então estão aqui as respostas para o item A, né? Está aqui o significado da constante H0, aqui o significado da constante V0 e aqui o significado da constante G. Passemos ao item B. Em que instante essa partícula está parada? Veja,
é só fazermos v de t igual a zero, e com isso nós montamos uma equação para o t. v de t é v0 menos gt, v de t igual a zero, nos dá v0 menos gt igual a zero. E, portanto, t é v0 sobre g, certo? Então, este é o instante, este aqui é o instante em que a partícula está parada, certo? De fato, se você substituir esse instante aqui, ó, ficamos com v de t igual a v0 menos g vezes v0 sobre g. Cancela g com g, fica v0 menos v0, 0. No item C, a pergunta é: no instante encontrado no item B, está havendo uma inversão de sentido do movimento? Veja, é claro que sim, porque se a partícula aqui está subindo, né, e portanto o sentido aqui do movimento é o sentido do eixo H, no ponto de maior altitude, certo? Ela precisa momentaneamente parar para daí retornar, para daí começar a cair. Tá certo? Então a gente sabe que sim, que nesse instante aqui em que a partícula está parada, está havendo uma inversão no sentido do movimento. Quando a gente diz assim que está havendo a inversão nesse instante, pode parecer, de fato, há pouco rigor nessa afirmativa, mas é que a gente não precisa ser tão purista, né? Quando a gente diz que está havendo uma inversão no sentido de movimento, você entende assim que um pouquinho antes desse instante a partícula estava se movendo num sentido e um pouquinho depois a partícula estava se movendo no sentido oposto. Para mostrarmos isso matematicamente, tomemos aqui, vamos chamar esse t de τ, certo? Vamos chamar esse t de τ. Instante encontrado no item B. Vamos chamar aqui de τ igual a V0 sobre G. Aí, olha, V de τ menos um ΔT. Vou usar esse delta minúsculo para indicar um delta pequeno, certo? Mas eu não quero usar um dt, não. Vou usar um ΔT aqui. Pensa, eu estou meio que introduzindo essa notação aqui para um propósito bem específico, tá? Pensa esse ΔT como um ΔT finito, não infinitesimal, porém muito pequeno. Se a gente expressa V de τ menos ΔT, o que é que a gente obtém? Ora, V de t é V0 menos GT, né? Então, V de τ menos ΔT é V0 menos G. A entrada agora passando de t a τ menos ΔT, no lugar desse t, nós colocamos τ menos ΔT, certo? Mas esse τ é V0 sobre G, não é isso? Então vamos lá, ficamos com V0 menos G, V0 sobre G, menos ΔT. Olha que legal. Quando nós multiplicarmos aqui, ó, G cancela G, certo? Aí aqui vai ficar menos V0 com esse V0, dá zero. Sobra apenas o quê? Menos G vezes menos ΔT. Então, fica G ΔT. Ok?
Agora, o que é que nós vamos fazer? Para nós não precisarmos fazer isso aqui de novo, nós vamos colocar aqui um mais. Ou seja, com o mais no lugar desse menos, nós temos um instante ligeiramente posterior ao tetil, a esse instante encontrado no item B. O que é que muda? Aqui muda. Aqui muda. Esse cancelamento que houve aqui, né? Ó, G cancela com G, V0 menos V0 dá zero, nada disso muda, certo? Porque a alteração se deu aqui neste sinal, não interfere nessa conta aqui, dessa parte. Só que aí nesse resultado final, em vez de G ΔT, nós vamos ter menos G vezes ΔT dá menos G ΔT. Então vejam, com o menos nós estamos calculando a velocidade para um instante imediatamente anterior, certo? Expressando assim de maneira informal, ao instante encontrado no item B, ao instante em que a partícula está parada, certo? Então, um pouco antes dela parar, com esse menos aqui, a velocidade é positiva, ó, G ΔT. Um pouco depois dela parar, lembra que esse ΔT pode ser tão pequeno quanto desejarmos, um pouco depois dela parar, a velocidade é negativa. Então houve, de fato, uma mudança no sinal da velocidade e, portanto, uma mudança no sentido do movimento. Então houve, de fato, uma inversão de sentido do movimento.